O senhor tolere, isto é o sertão. O sertão tá em toda parte, o sertão é dentro da gente, o sertão é do tamanho do mundo. Sertão, uma espera enorme. No ensino médio, você provavelmente ouviu falar do João Guimarães Rosa. Ele foi um importante escritor da segunda fase do modernismo brasileiro e ficou conhecido principalmente por Grande Sertão Veredas. Essas frases que eu citei são desse livro e representam muito bem várias ideias do modernismo e até algumas de outros movimentos como o cinema novo e a Tropicália que viriam a se inspirar nelas. Dois aspectos se destacam nesse texto, a antropofagia e o regionalismo universal. A antropofagia surgiu no começo do movimento. Basicamente, os artistas se inspiravam e assimilavam as vanguardas europeias da época, como o cubismo e o surrealismo, para criar uma arte tipicamente brasileira. Já o regionalismo universal é a ideia de representar uma região de forma muito específica. Na obra do Guimarães Rosa era sempre o sertão de Minas Gerais. Mas ao mesmo tempo, os temas tratados nessas histórias eram muito universais. No conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, ele representava fielmente o ambiente de Minas e a oralidade dos cidadãos, ao mesmo tempo em que falava sobre fé, redenção e salvação. É muito foda como Guimarães Rosa se inspirava em parábolas bíblicas e em Jesus Cristo, porém de forma abrasileirada e bem mais violenta. Nos trechos que eu citei de Grande Sertão Veredas, essas ideias estão muito presentes. O sertão tá em toda parte, tá dentro da gente e é do tamanho do mundo. Fica claro que o Guimarães queria fazer não era só falar dos problemas de Minas Gerais, mas fazer isso enquanto evidenciava como eles são presentes em toda a humanidade. Existe uma grande influência não só dele, mas de vários escritores modernistas na concepção do cinema novo, principalmente nesses conceitos de antropofagia e regionalismo universal. O movimento surgiu logo depois do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague francesa. Cineastas como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos assimilavam esse cinema europeu ao mesmo tempo que criavam uma estética brasileira e falavam de assuntos importantes para o país. É extremamente antropofágico. Além de que os cineastas da época, mesmo que contassem histórias sobre o Brasil, falavam de temas muito universais. Em Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Glauber conta a história do Manuel, um vaqueiro que foge das suas terras por ter matado um importante coronel e começa a seguir o culto cristão do Beato Sebastião. O diretor fazia uma análise muito ampla que olhava a religião como uma possibilidade de mudança e de sair da pobreza e fugir da seca, mas também como uma espécie de alienação. É muito foda como ele faz um estudo completo sobre relações de poder, o poder da fé, o poder da igreja, o poder dos coronéis e como todos eles agiam sobre os desprivilegiados. Durante o filme inteiro, o Manuel busca por alguém para seguir. Ele é um vaqueiro que na verdade é o próprio gado. Mas o melhor é que o Glauber conta essa história dentro de uma encenação que é caricata e objetiva, ao mesmo tempo que faz uma montagem toda desconjuntada e que não respeita a fisicalidade e o espaço das cenas. É uma atmosfera totalmente caótica e muito representativa da forma como as pessoas que ele retrata viviam. O cinema novo inspirou muito a música brasileira no surgimento da Tropicália, Caetano, Gilberto Gil, Gal Costa, mas também tem muita reverberação desse movimento cinematográfico na música atual, principalmente nas do Djonga. O Djonga sempre demonstrou ser fã de cinema das músicas dele. Ele referencia filmes que vão de Jordan Peele até Quentin Tarantino. Isso tá na carreira dele antes mesmo de lançar seus discos solo. Na canção Diáspora, que o Djonga lançou quando fazia parte do grupo DV Tribo, ele cita Spike Lee e até o próprio Glauber Rocha. Polícia 7 graus, não acelera, vai de bicicleta. Tipo um vídeo de Spike Lee fazendo a coisa certa. Se Glauber Rocha fosse vivo, eu dava um filme, irmão. Com Marighella, Django e Poderoso Chefão. Mas eu acho que a relação do rapper com o cinema novo e com o sertão se faz muito mais presente no disco Ladrão. Na primeira música, isso já fica óbvio. Me considera assim, porque eu fiz geral enxergar em 3D. Deus, o diabo, Djonga, pô. Bitch, please não. Ele, ao mesmo tempo, referencia o filme do Glauber Rocha e faz um comentário sobre religião e fé, tentando se colocar numa posição de divindade. Mas essa intertextualidade fica muito mais evidente na música Deus e o Diabo na Terra do Sol. Acho que eu nem preciso falar por quê. É que eles têm medo do novo, a chama que acende o farol. Seremos Deus e o diabo na terra do sol, na terra do sol, livres, na terra do sol, garota, não temos novo. Além do refrão, o tempo todo o Djonga fala sobre aceitarmos o novo e se compara com o próprio Antônio Conselheiro, que apesar de não estar presente no filme do Glauber, é sempre referenciado pelos personagens da história. Eu vou renascer canudos, exércitos rivais se curvarão quando querem novas ideias, me procuram, então me chame Antônio Conselheiro, ando reto, não... Além da participação do Felipe Ret, que retoma aquele pensamento que o Guimarães Rosa tinha lá atrás. Favela é o sertão, cadê que é o sertão, o mundo é o sertão, tá certo?
E não é à toa que o Djonga trabalha com esse tipo de coisa. Ele é de Minas Gerais, assim como Guimarães, e tenta reafirmar aquela ideia de que o sertão tá no mundo todo. O sertão e a favela são apenas dois tipos de periferia, mas que têm muita coisa em comum. Enquanto no interior quem tem o poder são os coronéis e donos de terra, na favela são os traficantes e os milicianos. A relação de poder é a mesma, o que muda é quem é o privilegiado. Mas é claro que só referenciar o tropicalismo, o modernismo ou o cinema novo não é suficiente para fazer uma obra boa. Talvez um dos grandes exemplos disso seja Bacurau. Quando eu vi o filme pela primeira vez no cinema, eu senti muita dificuldade em entender o que eu tinha achado. Na época me pareceu uma obra muito interessante na forma como emulava aspectos tropicalistas e do cinema novo na sua linguagem. Isso já fica muito óbvio na trilha sonora quando o filme inicia, tocando Não Identificada da Gal Costa. Mas ao mesmo tempo, eu não me senti em quase nenhum momento investido na história que o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles estavam contando. Eu precisei rever para entender por que eu não gostei de Bacurau. No início, eu acho que os diretores são muito assertivos em tudo que fazem. Eles se apegam totalmente a essa ideia de regionalismo universal, é uma representação genuinamente brasileira, e eu gosto muito da ideia do Kleber e do Dornelles de relacionar isso com uma estética que recria um cinema hollywoodiano de gênero. A violência, o suspense, a música do John Carpenter, os arquétipos do faroeste, é uma antropofagia pura. Mas a partir do momento em que os estadunidenses e os sudestinos entram na história, as coisas começam a desandar. Eu acho que o grande problema é como Bacurau passa a depender muito de algo que é externo à encenação e à linguagem que os diretores criam. As críticas relacionadas à xenofobia e imperialismo não são articuladas e nem desenvolvidas dentro da estética do filme. A gente só entende o que eles querem dizer porque a gente vive um momento social próximo ao que o filme apresenta. Nesse sentido, parece muito com Democracia em Vertigem. O documentário tentava criar uma chantagem emocional ao mostrar cenas que a gente viu muito recentemente e que têm alto poder de identificação, porém sem se aprofundar em qualquer ideologia ou moralidade. A Petra Costa ficava o tempo todo reafirmando um pensamento de esquerda raso, apenas ilustrando o roteiro, sem colocar uma perspectiva específica nele. Ela não desenvolve a linguagem para dizer algo além do que a gente já sabe, é só uma colagem de cenas interessantes dos bastidores da política brasileira. O que falta em Bacurau é os diretores relacionarem o cinema de gênero que eles se propõem a fazer com a mensagem que eles querem passar. Mas no fim, tudo ficou muito superficial. O melhor exemplo disso é a cena que os vilões se reúnem na mesa. É bobo e não tem peso dramático algum. E isso acontece porque os diretores não se aprofundam na ideia. As relações de poder entre sudestinos, nordestinos e estadunidenses estão lá, elas só não são aproveitadas dentro da estética tropicalista e nem aprofundadas de alguma forma. É curioso como isso é o oposto do que acontece em outro filme do Kleber Mendonça, O Som ao Redor. Esse conta a história de várias pessoas que moram no mesmo bairro do Recife, o qual é comandado por um senhor que é dono de todos os imóveis. A gente acompanha um corretor imobiliário e a sua namorada, uma dona de casa que não suporta o cachorro da vizinha e os seguranças da rua. A melhor coisa é a atmosfera. O Kleber cria uma opressão e tensão que nunca vão embora. É até interessante como ele enquadra os atores atrás de grades o tempo todo. É foda também como a encenação nas cenas de diálogo trabalha para parecer que os personagens estão sempre em conflito entre si, mas isso nunca é expressado verbalmente. Sempre acontece nos detalhes e no subtexto. O diretor usa a linguagem para tornar essas cenas desconfortáveis. Ele aproxima a câmera devagar, corta bem próximo do rosto dos personagens, os espaços ficam cada vez mais apertados. A estética é usada para sempre mostrar quem é o superior em cena. As relações de poder estão constantemente mudando dependendo de quem está sendo retratado. Todos ali têm um subordinado e um subalterno. Fica até mais interessante esse jogo de quem é o mais privilegiado pela maneira que o Kleber cria todo um fator histórico envolvendo os senhores de engenho, já que o idoso dono dos imóveis é de uma família que comandava os engenhos na época da cana-de-açúcar e era dona de todas aquelas terras. Assim como as outras obras que eu falei aqui, O Som ao Redor mostra que sempre vai ter um privilegiado e um desprivilegiado. O filme é brilhante na maneira que representa diversas heranças históricas que levaram aos privilégios que alguns têm hoje em dia. Talvez só um filme brasileiro trabalhe esse tipo de dinâmica melhor que Som ao Redor, Terra em Transe, do Glauber Rocha. Esse é meu filme nacional favorito. Ele conta a história do jornalista e poeta Paulo Martins, que é muito amigo de dois políticos do país fictício Eldorado, o senador de extrema-direita Porfírio Dias e o governador de esquerda Felipe Vieira.
A história constrói um triângulo político entre eles, já que o protagonista fica dividido sobre quem apoiar nas eleições presidenciais. Glauber faz um grande estudo sobre populismo. O governador Vieira se mostra uma pessoa do povo que luta pelos direitos dos menos privilegiados, mas na prática é autoritário e higienista. Tem um momento muito foda que o Vieira tá no meio da população ouvindo o que as pessoas querem, só que ele não escuta de verdade. O Glauber até remove o som de uma senhora que conversa com ele para demonstrar isso pela linguagem. Falar não tenha medo não. É uma gente boa, Inês. Fernando Dias, por sua vez, é o clássico exemplo de político de carreira. Ele vive mudando de lado dependendo de quem é o presidente ou o golpista da vez. Tem até uma cena que narra a carreira política dele e que mostra que ele apoiou pelo menos uns 4 golpes diferentes durante sua vida, todos feitos um em cima do outro. E eu acho que eu não posso deixar de falar do intérprete dele, o Paulo Autran, que entrega uma das melhores performances que eu já vi. A atuação é bem exagerada e arquetípica, só que é diferente dos vilões de Bacurau. Aqui o diretor faz essa encenação mais caricata e relaciona ela com a mensagem que quer passar sobre políticos, usando a estética para isso. A montagem desconjuntada, igual a do Deus e o Diabo na Terra do Sol, combina muito com esses exageros dramáticos e com a movimentação de câmera frenética. É a melhor representação possível do caos da política brasileira. Também é muito interessante como o protagonista se mostra uma pessoa cheia de vícios e defeitos. É o clássico exemplo do privilegiado que se acha o grande herói só por estar apoiando um candidato que é do povo. Sem falar na incrível performance do Jardel Filho, que é exagerada como a do Paulo Autran, porém parte para uma caricatura do galã do cinema. É a maneira que a encenação encontra para ironizar o heroísmo do jornalista. Além de que, é um excelente comentário sobre o poder da mídia no meio político, tanto pelo Paulo quanto por um personagem que é o dono de uma grande emissora de TV, que, um momento, apoia o Felipe Vieira e em outro, o Porfírio Dias. Terra em Transe não só fazia comentários sobre a ditadura militar, como também preveu muita coisa que viria a acontecer no Brasil até os dias de hoje. O Dias é o melhor exemplo disso. O discurso dele, em certo momento do filme, é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi no cinema. E, infelizmente, é muito atual. Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei estas histéricas tradições em ordem! Pela força! Pelo amor da força! Pela harmonia universal dos infernos! Chegaremos a uma civilização! Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! O que tinha de velho ficou para trás! Nós temos um novo Brasil pela frente! Todos, sem exceção do Brasil! Tem que ser patriota!